E vamos agora ao Mais Milho. No mercado de milho, a condição climática também é monitorada, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, além, claro, dos detalhes sobre o ritmo de exportação do grão aqui no Brasil. Para mais detalhes deste início de semana, eu converso já com Paulo Molinari, que fala ao vivo conosco. Molinari, vamos começar com a questão climática sendo monitorada aqui no Brasil e lá fora. Quais são os seus destaques? Seja bem-vindo. Olá, Kellen. Boa tarde a todos. Bem, Estados Unidos agora o milho entra na fase de polinização e pendoamento, é a fase crítica das lavouras americanas, aí o mês de julho, e alguns mapas, alguns modelos estão mostrando chuvas abaixo do normal potencialmente para o mês de julho, né? E isso gera aí um movimento no mercado que está meio sobrevendido em Chicago, esse movimento de recuperação nesse início de semana. Além disso, nós temos também relatório do USDA amanhã, com área e estoques, e isso pode gerar algum movimento especulativo, tanto de alta quanto de baixa. Aqui no Brasil, as geadas possivelmente vão ser confirmadas, né? Aí mais para o fechamento da semana. As lavouras de milho aí já estão aí em fase de pré-colheita. O risco para as lavouras é menor já nesse momento, claro, que podemos ter alguma parcela das lavouras aí mais tardias que ainda possam sofrer um dano maior, mas a maior preocupação seria mais com qualidade, né, do que necessariamente com produção nesse efeito geadas aqui no Brasil. Agora, a gente está acompanhando também a evolução da colheita. Vamos mostrar na edição de hoje, Molinari, que lá em Mato Grosso o IMEA divulgou dados mostrando que a colheita está em ritmo acelerado, superando a média dos últimos 5 anos. Esse retrato de Mato Grosso não é o retrato do ritmo de colheita no Brasil? Há um relativo atraso em relação a outras épocas, Molinari? Sim, nós temos uma diferença muito grande esse ano, né? O Mato Grosso... os produtores aí estão procurando fazer uma colheita rápida, tem muitos contratos a serem cumpridos agora em julho, né, tanto de exportação quanto do mercado interno. Há também preocupação aí com funcionários nas propriedades devido à pandemia, então isso está acelerando um pouco essa colheita, mas o Mato Grosso sempre colhe um pouco mais cedo que o normal. O inesperado, vamos dizer assim, é o atraso nesse ritmo de colheita no Mato Grosso do Sul, no Paraná, no São Paulo, em Goiás. Já poderíamos ter aí um pouco mais de colheita pela frente, mas o clima, a situação das lavouras, o plantio mais tardio, tem atrasado um pouco esse ritmo de colheita e trazido algumas situações de mercado que parecem de pouca oferta, mas na verdade é um atraso de colheita, né? Interessante esse aspecto que você coloca, que parece um cenário de pouca oferta. Esse atraso que você mencionou em relação a outros períodos históricos, observado, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, chegou a gerar a sensação de escassez porque a carga não foi colhida, então ela não chegou no porto? É isso que tem acontecido ou são casos isolados, Molinari? Não, é uma situação um pouco geral, bem concentrada aí, principalmente no Porto de Santos, né? Porque nós temos já uma boa fila de navios temos quase 1.800.000 toneladas para Santos, para embarque agora em julho. Os navios vão chegando, a colheita não vai ocorrendo no interior e nós temos aí uma situação de abastecimento aparentemente apertado nesse hiatozinho de final de verão com começo de safrinha. Então, muitas empresas fizeram cálculos aí para receber bastante milho em junho. Essa colheita atrasando, agora com chuvas aí em São Paulo, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, acaba gerando esse estresse pontual de abastecimento tanto interno quanto nos portos aí no Brasil. Bom, isso significa que essa sensação de uma escassez, mesmo que de forma mais generalizada por causa dessa diferença entre o que está sendo colhido e o que está chegando no porto, favorece a alta dos preços? E se o grão não está chegando, eu quero saber se isso está impactando o ritmo das exportações.
Favorece os preços, sim. Hoje nós temos aí novamente preços de 50, 51 reais base Campinas. Temos aí o Paraná se mantendo em níveis relativamente altos, em 44, 45, até mais, dependendo da localidade. E os portos aí em torno de R$ 49, com prêmios bastante altos, aí em torno de 80 centos. Então, essa situação de uma colheita um pouco mais lenta tem gerado essa possibilidade de preços firmes nesse momento. Então, logo a colheita avança, acreditamos que o mercado deva se encaixar numa realidade de colheita mais evidente aí pela frente. Tá? Bom, para a gente encerrar, cobrimos já a colheita, cobrimos condição nos Estados Unidos, avançamos para as exportações, trouxemos impactos do clima. Está faltando um elemento-chave na nossa conversa, que é o câmbio. A gente está vendo uma grande volatilidade no chamado intraday. Hoje a gente chegou a ver máxima de 5,44 e mínima de 5,39, sem falar dos 36% de alta do dólar acumulado em 2020. Qual é o efeito que você prevê imediato de dólar no preço e o produtor está conseguindo embolsar esse lucro? Bem, nós temos muita volatilidade no dólar no mercado internacional e também aqui dentro, né? Acabaram de sair os dados aí de déficit primário de maio, um déficit recorde no mês de maio, quase 123 bilhões de reais somente em maio. E naturalmente isso afeta expectativas, afeta o dólar. E isso é que vem ajudando os preços aqui nos portos no Brasil. É isso que o produtor precisa ter a visão. Chicago não consegue ter grandes movimentos de alta, né? E o que vem ajudando os preços nos portos aqui no Brasil é basicamente câmbio. E o câmbio colabora para que nós tenhamos aí um preço de 47 a 49 reais, em alguns momentos até 50 reais nos portos. E isso ajuda os preços do interior, né? Os preços do interior estão sendo feitos pelo porto menos frete. Então, se nós acreditarmos em um câmbio mais alto, naturalmente a chance dos preços nos portos melhorarem e o preço no interior melhorar. Se nós formos mais otimistas, vermos um real mais valorizado, os preços nos portos vão ceder e os preços no interior também. Muito obrigada, Paulo Molinari, por esse início de semana junto de nós. Uma boa semana, volte sempre. Obrigado, boa semana. Para você também.